Gente, vocês vão amar a palestra. Esse cara é top. Amigão. Conheço ele há pouquíssimo tempo. Ele já fez uma única palestra aqui. E eu me apaixonei. E vocês vão se apaixonar, tenho certeza. Ele só tem um defeito. É amigo da deusa Samu. É o único defeito dele. A deusa é uma das palestrantes mais amadas da Obreiros. Mas como nada é perfeito, nós dois somos amigos da deusa. Não é? Com vocês, Minoru Ueda. Minoru, casa é tua. Bom dia. É com muito prazer, com muita alegria que eu estou aqui, num sábado. Eu gostaria de perguntar para os senhores e para as senhoras se alguém teve dificuldade de acordar hoje. Dificuldade de acordar não, né? Mas dificuldade de sair da cama? Né? Não. Então, eu tenho uma grande notícia, que quando os senhores e as senhoras chegarem para uma vida melhor, serão recebidos por São Pedro, o Pedrão. Ele abrirá o seu notebook, né? E observará que no dia 20... Que dia que é hoje? 24 de agosto de 2019, em uma temperatura mais ou menos de 11, 13 graus, os senhores e as senhoras estão aqui. Isso, então, receberão um bônus hora. É um crédito, tá bom? Muito bom, senhores e senhoras. Eu gosto muito de conversar um pouco do nosso tema aqui. A gente vai conversar um pouco sobre felicidade, a ciência da felicidade e o Evangelho de Jesus. A gente sabe que felicidade é algo muito particular, não é verdade? Só que, além disso, o Dr. Newton fez a apresentação, tudo isso, mas ele esqueceu de observar, nós agora somos sócios, nós estamos agora fabricando uma pílula da felicidade. Tá? A pílula da felicidade não tem nenhuma contraindicação. A única coisa, são duas coisas. Os senhores e as senhoras esquecerão de tudo de ruim que aconteceu na vida, tá? E a partir do momento que experimenta a pílula da felicidade, só observará coisas boas. Sabe aquela lente cor-de-rosa da vida? Né? Aí, sempre quando a gente pergunta, tem algumas pessoas que falam assim, não, eu não vou tomar essa pílula da felicidade. Alguém é dessa opinião? Não tomará essa pílula da felicidade? A gente tem até promoção, né, Dr. Newton? Uma promoção. E tem gente que teima em não tomar a pílula da felicidade. Por que será que algumas pessoas não querem tomar a pílula da felicidade? Por que será? Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, se eu esquecer das coisas que aconteceram de bom na minha vida, para que vai adiantar, ou de mal na minha vida, como eu vou ter as referências? Não é verdade? Tem gente que fala o seguinte, que muitas vezes, quando passou pelos desafios naquele momento, achou que Deus estava contra ele e contra ela. Fala assim, nossa, dessa eu não passo. Só que, por favor, eu só quero fazer uma pergunta aqui. Alguém nessa sala passou por algum desafio na vida? Por gentileza? Só... Eu vou explicar um pouquinho. Sabe desafio? Aquela coisa assim, porta que se fecham. Vamos lá, alguém aqui? Ótimo, isso, perfeito. Somos seres humanos, certo? Somos seres humanos. Alguém aqui passou pelo desafio lá atrás e hoje olha para esse desafio e até sorri? Faz parte. Porque somos filhos de Deus. Só que às vezes a gente esquece que nós somos herdeiros desse cara, com muito respeito, dessa pessoa tão próxima. E a gente esquece. Por isso que a gente vem em uma casa como obreiros, porque nós estamos com saudade do seu filho tão querido, que é Jesus. Só que tem gente que observa que a felicidade, muitas vezes, está fora. Isso me lembra uma história que a minha amiga, Abigail, falou assim, não, Will, você tem que contar essa história. Então, eu vou contar essa história que passou há muitos anos atrás, lá no Japão. Eu não sei se os senhores e as senhoras perceberam, eu sou descendente de japonês, tudo bem? Ok, tá?
Então, normal, né? Nem tudo é perfeito, não é verdade? Eu, quando era garoto, eu tentava jogar futebol e os meninos falavam assim para mim, abre o olho, japonês. E eu voltava em casa chorando. Falei assim, mãe, o pessoal falou para abrir o olho, eu tinha o quê? 9, 10 anos. A minha mãe falou assim, vai passar. Aí eu comecei a estudar, tal, fui fazer cursinho, aí o professor, cursinho pré-vestibulares, todos os professores começavam a falar assim, quer entrar na USP? Mata um japonês. Aí tudo bem, eu fui... meus pais não tinham um automóvel, eu tive que aprender a dirigir automóvel na autoescola, e aí foi um grande desafio, porque eu não tinha nenhuma noção. E aí, tudo bem, tirei a carteira de automóvel e no trânsito era assim, abre o olho, japonês. Aí eu falei assim, bom, minha mãe falou que vai passar. Só que tem algumas coisas que a gente vem nessa encarnação, certo? Para aprender, correto? E dentro desse processo, lá no Japão, lá alguns anos atrás, o público, os jovens, estavam passando por um desafio. Sabe aquele desafio econômico? Não tem emprego, tem grandes desafios. E os idosos falaram assim para eles, olha o seguinte, lá naquela montanha tem uma casa onde mora um ancião muito inteligente, onde vocês, de repente, podem colher informação de como gerar aí, né, emprego, tudo isso. E foram conversar com esse senhor. Esse senhor recebeu os jovens e disse o seguinte, vocês estão com esse desafio? Então, reúna o povo, domingo, na principal praça pública, às 9 horas da manhã, que eu vou conversar com esse povo. E assim foi feito. Eles fizeram a promoção na cidade e no domingo, na principal praça pública, às 9 horas da manhã, estava cheio de gente para receber esse senhor. Esse senhor ele chegou na praça pública e fez o seu depoimento. Mas primeiro ele saudou a população e disse o seguinte, bom dia, povo deste lugar. Aí o povo, bom dia, Nasruddin. Nasruddin, contente, que estava cheio de gente, faz a sua pergunta. Povo dessa cidade, vocês sabem que eu vim falar aqui? O povo olhou para o Nasruddin e respondeu, não sabemos, Nasruddin. Nasruddin olha assustado para o povo e faz a sua afirmação. Um povo que não sabe que eu vim falar aqui, não precisa que eu fique aqui. E foi embora, pessoal. Deixou o povo no domingo, naquele frio, sozinhos. Bom, os jovens também ficaram estranhados. Foram conversar com as pessoas mais idosas, e as pessoas idosas disseram o seguinte, vai lá, conversa novamente com ele, que ele sabe o que vai fazer. Assim foi feito. Foram recebidos por um Nasruddin. Imaginem aquele senhor do Karate Kid, Mestre Miyagi, né? Foram como se nada tivesse acontecido. E o jovem falou assim, você é maluco? Ele falou, não, reúna o povo no domingo, na principal praça pública, às 9 horas, que lá estarei presente. Bom, os jovens ficaram meio estranhados, mas como disseram que ele sabia tudo, assim foi feito. Pessoal, aquele domingo tinha o triplo de gente. Sabe aquela coisa de fofoca, tem um maluco que foi, todo mundo queria conhecer aquele maluco. Chega na Nasruddin, domingo, faz a sua saudação. Bom dia, povo deste lugar! E o povo? Bom dia! Contente, que estava cheio de gente, ele faz a sua indagação. Povo dessa cidade, vocês sabem que eu vim falar aqui? O povo, ciente do que tinha acontecido, responde, sim, nós sabemos, Nasruddin! Nasruddin abre um sorriso e faz a sua declaração. Um povo que sabe o que eu vim falar aqui, não precisa que eu fique aqui. Foi embora, pessoal. Deixou o povo muito bravo. Os meninos tiveram que sair correndo. Chega na segunda-feira, foram conversar com quem? Com os anciões. Já está terminando. Os anciões falaram aqui? Conversa com o Nasruddin. Nasruddin recebe os jovens e responde, reúna o povo. Aonde? Que horas? Que dia? Que lá estarei presente. Pessoal, aquele dia tinha gente de outros países.
O movimento na cidade intenso, desde a sexta-feira. Os hotéis lotados, restaurante lotado, sabe aquela coisa cheia de gente e tal. Chega na Surubim e faz a sua saudação. Bom dia, povo deste lugar. Bom dia. Eles já sabiam até o nome dele. E ele faz a sua indagação. Povo dessa cidade, vocês sabem o que eu vim falar aqui? O povo, ciente do que tinha acontecido, convidou um brasileiro para participar. E o brasileiro estava bem no meio. Olha para Nasrudin e fala: metade sabe, metade não sabe. Nasrudin, olhando para aquele brasileiro, responde: então a metade que sabe, fala para a metade que não sabe que eu vou embora. Povo dos obreiros, vocês sabem que eu vim falar aqui? O Newton e a Biga, ela sabe, tá? Ela sabe. Bom, pessoal, o que estava acontecendo no contexto social daquela época? Os jovens estavam necessitando de emprego. O que aconteceu com a economia quando as pessoas vêm de outras cidades e começam a movimentar a economia? Então isso gerou o quê? Emprego para os jovens. E aí viveram felizes para sempre. Certo ou não? Não. Sabe por quê? Esses jovens descobriram que quando se relacionam em um ambiente onde as pessoas ficam no mínimo 6 a 8 horas, as diferenças começam a acontecer. Aí quando as diferenças começam a acontecer, tem gente que declara que não é possível ser feliz com pessoas diferentes. Conhece gente assim? As pessoas lá fora são assim. Olha, eu não interajo com essa pessoa porque politicamente essa pessoa é assim. Eu não interajo com essa pessoa porque a religião dessa pessoa é assim. E aí vai. Ou seja, aquela passagem que Jesus, de forma tão amorosa, disse: olhai o cisco no olho do outro, mas não observai o arqueiro, o tronco que está diante dos seus olhos. As pessoas lá fora deixam de praticar, de olhar internamente quais são os troncos, as árvores que dificultam olhar no outro a sua humanidade. Que de repente o que é a humanidade? É perceber que as pessoas são diferentes, que as pessoas erram, que as pessoas ficam com mau humor quando estão com fome ou quando estão cansadas. Já vivenciaram isso? Né? Eu lembro que no século passado, alguém aqui é do século passado? Quem é do século passado, por favor? Só, senhores, eu vou ajudar o pessoal, tá bom? Quem tem o RG 1900, por favor? Tem gente que ainda não acredita que é do século passado, né? Mas no século passado, eu lembro que quando eu comecei a, por exemplo, observar televisão, quando eu descobri o que era televisão, eu descobri o que era antena. Você lembra da antena? Eu descobri que eu era a pessoa que era o acompanhante da antena. Sabe aquela pessoa, meu pai falava assim, vai lá na antena arrumar. E tinha que ficar uma pessoa... Alguém sabe o que é antena? Que ficava na televisão assim? Né? Naquela época, a interação social era um pouquinho mais diferente do que hoje. Não é verdade? Vem cá, alguém já percebeu que, por exemplo, o celular faz parte do nosso contexto de relacionamento? Isso com certeza. Só que muitas vezes dificulta o nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando a gente está trabalhando relacionamento familiar, quando a gente está trabalhando relacionamento entre amigos, entre pessoas que convivem, muitas vezes o olhar dos olhos, a gente tem dificuldade. Então, não tem aquela frase, o olho é espelho da alma, é isso, né? Então, isso, a gente deixa de interagir com as pessoas. Então, aqueles jovens começaram a trabalhar, eles perceberam que tinham diferenças individuais. E essas diferenças individuais, muitas vezes, a gente necessita de uma
fazer uma caridade. Aí você fala, mas vem cá, Ueda, o que é caridade? Por exemplo, escutar. Escutar é algo que aproxima as pessoas. Vem cá, alguém aqui, eu vou dar um exemplo, por favor, sem a questão de machismo ou feminismo, tudo bem? É um exemplo. Semana passada, a minha esposa foi madrinha de casamento, tudo bem? Madrinha de casamento, era um sábado. Eu lembro que eu fui na casa do consulado fazer palestra, era 14h lá. Ontem a minha esposa, o casamento era 8h da noite. Era 14h. Onde os senhores e as senhoras acham que a minha esposa estava? No salão de cabeleireiro. Então, tudo bem, é real isso aí, não é verdade? Ela chega, né? Vocês acham que é só uma média, uma pessoa no salão de cabeleireiro fica quanto tempo? 5 horas. Umas 2 horas. Mas ela era madrinha de casamento. Aí, umas 4 horas, certo? Aí eu chego, né? Eu chego, né? E de repente eu observo que tem alguma coisa diferente com ela, certo? Ou não? Né? Agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Senhoras, já tiveram essa experiência de ficarem 2 a 4 horas no salão de beleza para ficarem mais bonitas e mais belas? O que o marido ou um cérebro masculino fala para o senhor, para as senhoras quando as senhoras chegam? Nada. E aí, a pessoa fala assim, mas isso não gera relacionamento. Atenção, empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro. Além de colocar-se no lugar do outro, é entender a referência dessa pessoa e o sentimento dessa pessoa. Fechou? Aí fica degladiando marido e mulher, o cérebro masculino e o cérebro feminino. Por quê? Eu chego, vejo a Lilian Time, que é minha esposa, ela ficou 4 horas para ficar mais bela, tudo bem? E eu não falo nada. Aí ela acusa, né? Ela fala assim, mas Ueda, você é insensível, você não está falando, não falou nada de elogio. Na realidade, os estudos da neurociência dizem o seguinte, o cérebro feminino necessita falar no mínimo, entre 12 a 15 mil palavras por dia, tudo bem? E o homem, o cérebro masculino, 1/3 disso. 1/3 disso, certo? Não faz sentido? Aí o Ueda, né? Lá na Casa do Consolador eu fiz a palestra, eu utilizei toda a minha cota de palavras. Então quando eu a vi, eu literalmente, eu fiquei sem palavras. Boa, né? Boa, desculpa. E aí, se ela tem empatia comigo, ela vai compreender que isso é neural, certo? Mas brincadeiras à parte, a gente brinca com esse processo de relacionamento, porque muitas vezes a gente observa primeiro as nossas necessidades. Isso é natural. Só que um dos objetivos da nossa reencarnação, um dos objetivos da nossa vida, da nossa jornada aqui, é trabalhar a nossa musculatura relacional. Não é à toa que o cérebro humano, ele ampliou de tamanho e vem ampliando, não apenas para interagir as questões matemáticas, racionais, criação de aparelhos e tudo isso, mas também para que possamos nos relacionar. Então, quando você começa a trabalhar esse processo de fazer ao outro, não o que você deseja, mas fazer ao outro aquilo que a outra pessoa tem necessidade, a gente começa a compreender que as pessoas são diferentes, e isso é tão bacana, porque quando você recebe um retorno, um feedback da outra pessoa, fala, nossa, você está me entendendo, você está me escutando, isso é revelador. Então a escuta é um dos principais atributos para gerar contabilidade. Imagine uma contabilidade, tudo bem? Crédito e débito. Então quando você escuta a outra pessoa, você gera crédito. Gera crédito. Senhores, a gente está percebendo aqui que todos os senhores aqui, o sexo masculino, praticam isso, não pratica? Dr. Newton pratica com a dona Rafaela. Isso, musculatura emocional da escuta, não é verdade? Olha só, minha esposa, ela é comerciante, tudo bem? Ela chega, imagina esse cenário, ela chega em casa assim, nossa, com muita atividade e tal, e ela fala assim, Ueda, eu preciso conversar com você, tudo bem?
Ela chega e fala assim, chegou uma senhora na loja e começou a falar que quer trocar esse produto. Tudo bem? Aí ela começa a falar e eu falo assim, então, Lilian, por que você não pegou aquele livrinho do Procon? Eu falei, não, espera, me escuta. E ela começa a falar, 15, 20, eu escutando. 30 minutos, eu falei assim, então por que você... Ueda, escuta. E eu querendo já ajudar, né? Então ela falou, então, e ela falou isso, falou aquilo, bababá. Eu puxei, fui tomar um cafezinho com ela e a gente resolveu. Falei, ah, é? Nossa, Ueda, é tão bom conversar com você. Criatura, quem conversou com você? Né? Mas, como nós já somos anjos, não é verdade? A gente já frequenta o obreiro, já pelo menos um dia, a gente tem uma asa aqui, né? E aí você escuta a outra pessoa. Fechou? É isso que os senhores fazem? É, o doutor Nilton faz isso, não é verdade? Isso gera crédito, gera crédito. Só que tem que escutar sem download. Sabe o que é download? Igual o que acontece nos equipamentos. Porque tem gente que escuta a outra pessoa, mas está pensando em outra coisa. Não está nem aí. Conhece esse tipo de gente, né? E a gente percebe que a pessoa não está nem aí. Fica olhando, né? Aí começa a falar assim, não, eu estou olhando, seu espírito obsessor. Que nada, né? A pessoa está pensando em outra coisa. Então você tem que ter uma escuta ativa. E a escuta ativa é o que a gente utiliza, não é verdade? Quando a gente conversa com qualquer pessoa, é assim, não é? Ou então aquele papo de psicólogo, terapeuta, compreendo. E o que minha esposa adora? Me fale mais. Pessoal, isso é validar, não é julgar. Quando Jesus, e no Evangelho está muito bacana, o Evangelho de Jesus ele é contemporâneo, principalmente quando a gente começa a estudar o Evangelho dentro desse processo relacional. Nós, espíritas, nós temos uma bênção, principalmente das psicografias de Francisco Cândido Xavier, principalmente através de Emmanuel, onde ele traduz cada passagem do Evangelho de Jesus, seja nas obras Fonte Viva, nas obras Caminho, Verdade e Vida, ou então nos Evangelhos agora que a Federação Espírita Brasileira lançou, Evangelho de Marcos por Emmanuel e tudo isso. E no Evangelho de Jesus, ele quando curava as pessoas, ele não julgava ninguém. Lembra da mulher adúltera? Que o pessoal saiu correndo para apedrejar porque era uma adúltera, né? Uma pessoa. E aí ele tinha essa clarividência, ele sabia que ia ocorrer. Aí ele estava escrevendo na areia, quando as pessoas começaram a correr, e ele escreveu na areia, essa senhora para do lado dele, para uma pedra perto dele, cheio de gente querendo apedrejar essa mulher. Ele pega a pedra, olha para as pessoas e diz o seguinte: quem não tiver nenhum pecado aqui, atire a primeira pedra. Ele fez uma pergunta. Vocês acham que sobraram alguém lá? Ninguém. Aí ele olha para aquela senhora e fala assim: alguém quer apedrejar você? Não. Ele falou: quem sou eu para te recriminar? Ele só diz o seguinte: vá e não peques mais. Ou seja, observou o presente e observou o futuro. Então, quando a gente vem para uma casa de Jesus, a gente tem que olhar o passado nosso apenas como recursos e olhar o presente e observar o nosso futuro. E é por conta disso que o Evangelho de Jesus ele tem esse processo. Nas bem-aventuranças, tem 3 passagens que eu acho muito bacana. Porque Jesus fala assim: bem-aventurados aqueles que sofrem, que serão consolados. Bem aqueles que têm fome, que serão saciados. Bem-aventurados aqueles que peguem justiça, né, e serão consolados. Então, todo esse processo, ele olha o futuro. Só que muitas vezes tem pessoas lá atrás que ficam num processo de vitimização. Conhece gente assim? Está cheio de gente, não é a gente, tá? É o pessoal lá fora. Aquela pessoa que gosta daqueles programas de televisão que tem muito sofrimento, sabe? Sabe para comparar? Ah, imagina, morreu mais gente. Pessoal, para que competir com isso? Certa vez eu estava numa farmácia e vi 2 pessoas conversando, na verdade estavam discutindo, sabe sobre o quê? Minha taxa preta do meu medicamento é mais preto que a sua.
Perceberam isso? Aí, recentemente, eu fui no cardiologista levar minha mãe e tinha duas senhoras conversando. E aí eu percebi que estavam conversando um pouco sobre isso. Estavam falando sobre medicamento, doutor Nilton, e uma falando assim, não, mas na minha posologia que fala, não, o meu miligrama é maior que da senhora. Aí, sabe, eu falei, nossa, que papo maluco. Será que a gente não faz isso? Se nós fôssemos uma mosquinha, certo? Um inseto, e percebeu a conversa de algumas pessoas, aí uma pessoa falando assim, sabe o que é? Eu estou com uma dorzinha aqui no meu dedo, assim. Ai, você não sabe, eu tenho dor aqui, aqui, aqui. Começa a competição de dor. Já perceberam isso? Então, às vezes, a gente fica nesse ciclo de vitimização, e esse ciclo de vitimização é perigoso, porque qual é a primeira pessoa que a gente conversa diariamente? É a gente. Então, a gente acorda pensando, não é? Eu acordo pensando, o doutor Nilton nem acorda, porque não dorme, né? Então, mas isso, olha quanto que isso impacta na nossa vida. Por isso que a gratidão, ela é uma ferramenta preciosa, que está no Evangelho de Jesus, que talvez seja uma das primeiras ferramentas para a gente trabalhar no período da manhã, ao acordar. Isso já nos primórdios, lá atrás, os grandes filósofos, os grandes religiosos trabalhavam com isso. E hoje a neurociência tem comprovado, através de alguns exames cerebrais chamados ressonância magnética referencial, onde eles começam a perceber no cérebro o poder da gratidão. E o poder da gratidão, ele libera uma série de neurohormônios, como dopamina, serotonina. Mas o que é mais bacana do processo da gratidão? Alguém conhece gente que rumina mentalmente? Ueda, o que é isso, ruminação? Ruminação é aquele alimento que vai e volta, certo? De alguns animais. Só que nós, seres humanos, nós ruminamos mentalmente. São aqueles pensamentos que são recorrentes, aqueles pensamentos que a gente fica repetindo. A gente não, né? O pessoal lá fora, né? Porque aqui ninguém rumina, né? Alguém rumina? Eu vou dar um exemplo de pessoas que ficam ruminando. Ai, será que a pessoa vai ligar para mim? Ou então aquela pessoa, será que eu vou chegar no Obreiros, né? Vai estar vazio, será que eu vou... E aí fica ruminando, sabe, de coisas que a gente não tem controle. Ou então, isso aconteceu semana retrasada com a minha esposa. Ela foi ao cabeleireiro, minha esposa vai ao cabeleireiro bastante, né? E aí, na verdade não, foi agora. Aí ela chegou e falou assim, tomara que não chova no sábado. Eu falei, por que tomara que não chova? A minha esposa é uma japonesa que tem o cabelo enrolado, imagina, né? Importado, né? Ela tem o cabelo enrolado. Então ela fez uma mini chapinha. Aí ela falou, não, é que se chover o cabelo fica... É isso mesmo? Né? Fica, Aí ela falou assim pra mim, ela ficou ruminando, ó, será que vai chover? E não sei o quê. E quando eu sair da igreja, será que vai estar assim? Eu falei assim, Lilian, a gente não controla isso. Curta. De repente você entra na igreja de uma forma e sai de outra forma. Olha que bacana. Né? Então, a gente começa a ruminar mentalmente e a gratidão, né? Isso é bacana. A psicologia positiva é um estudo, é um movimento da psicologia muito bacana. E uma das especialistas é a professora Barbara Fredrickson. Ela trabalha emoções, o poder das emoções positivas. E ela, hoje, com a neurociência, comprovou que a gratidão é o melhor antídoto quando a gente fica ruminando, quando a gente fica reclamando. Porque quando a gente começa a procurar o que eu preciso ser grato, a gente começa a ter um foco diferente. Então, hoje, a Joana de Angelis, que é uma grande psicóloga do plano espiritual, mentora do Divaldo Pereira Franco, ela diz o seguinte, faça o exercício da gratidão, foco em 3 coisas no período da manhã. Foca qualquer coisa no período da manhã para agradecer. Por exemplo, senhoras e senhores, quem aqui convive com alguém ao seu lado à noite? Boa, cobertor de orelha, certo? E aí, é o seguinte, se o marido da senhora, ou o companheiro, né, o seu companheiro, ele ronca, ronca, tudo bem? Ao acordar, não reclame. Fala assim, graças a Deus está vivo. Olha lá, gratidão, gratidão. Aí o meu amigo dava assim, mas mulher ronca. Não. Atenção, contabilidade emocional.
crédito e débito. Nunca fale para uma mulher que ela ronca. Fala assim, você respirou fundo hoje. E mesmo assim, você fala assim, você respirou fundo hoje, graças a Deus. Pessoal, esse foco da gratidão, a gente vai gerando um processo, mais uma vez o Evangelho de Jesus, que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Então, quando a gente faz algo, né, para alguma pessoa, para alguém, não espere gratidão. Porque senão é a mão direita querendo ver o que a mão esquerda, o que a mão esquerda faz a mão direita. É isso. Vai gerando crédito de um relacionamento. Então, quando a gente está trabalhando a questão da felicidade, por que a gente bate na tecla no conceito do relacionamento? Uma outra pesquisadora chamada Sonia Lobrovoniski, ela trabalha a ciência da felicidade. E é o tema mesmo. O ano passado, na revista Veja, o ano retrasado, a gente vai passando o tempo, depois dos 40, eu nunca sei se é 5 ou 10 anos, tal. Mas foi no ano passado, a revista Veja publicou na sua capa, na época do Carnaval, a ciência da felicidade. Saiu uma reportagem da professora Sonia Lobrovoniski. E a professora Sonia Lobrovoniski, ela trabalha gêmeos univitelinos, para trabalhar o conceito de felicidade. Então, gêmeos univitelinos, a mesma genética, a mesma criação, contudo, trajetórias de vida diferentes. E ela chegou, isso já há mais de 30 anos ela estuda, ela chegou no número 50, 40, 10. 50% da felicidade depende do código genético. Hoje a gente já está começando a fazer algumas reflexões por conta da epigenética, né? Que o ambiente, o pensamento, os hábitos influenciam no nosso DNA. Enfim, aí 10% são os eventos e 40% é o nosso livre-arbítrio. É a nossa percepção, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Isso é muito bacana, porque só 10% é o que ocorre fora de nós, que influencia na nossa felicidade. Mas por que tem gente que fala assim, o dia que eu ganhar na Mega Sena eu vou ser feliz? Por que tem gente que fala assim? Assim como tem gente que fala assim, o dia que eu casar eu vou ser feliz. E tem gente que fala assim, o dia que eu descasar eu vou ser feliz. Mas tudo isso por quê? Porque é fora e não é dentro. Então, quando a gente percebe que o processo da felicidade, né, 90% aí, ou no mínimo 60%, a gente consegue trabalhar no processo, então isso é libertador. Aí, de novo, Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Talvez seja uma heresia minha, talvez Jesus não tenha apontado para cá. Tem apontado aqui, no órgão mais importante do corpo humano, o cérebro. Ele controla as nossas percepções. Ele controla um software, um aplicativo tão importante que chama-se significado. Nada na vida tem significado a não ser o significado que eu dou para as coisas. Nada na vida tem significado a não ser das coisas que eu dou referências aqui. Lembra daquele processo que a gente perguntou? Quem passou por desafio? Lá atrás, você passou por desafios. Lá você tem um significado. Hoje você está dando outro significado. Faz parte? Então, o processo é um processo muito importante para a nossa vida. Qual o significado que eu dou para as coisas? A gente está falando do processo da gratidão. Segundo processo para o nosso relacionamento, a gente está sempre dando percepções e observando as outras pessoas. Na verdade, a gente sempre julga que o outro que tem o desafio. Ou não? Você está no trânsito e fala, não, é outra pessoa. É outra pessoa. Sempre a gente procura que, de repente, o referencial está para fora. Só que, muitas vezes, é necessário que a gente fique refletindo. É mais ou menos igual aquele casal de idosos, né? Que eles estavam com... Quantos anos eles estavam? Estavam jovens ainda. 82, 83. Se a gente vai viver até 120, não é verdade? 120. Alguém colocou como meta viver até os 120? Eu coloquei. 120, isso. Até o que o senhor pensou. Isso. Fazer tudo que o senhor pensou. Isso. Ele fez um olhar assim, fez assim. A senhora pensou besteira, né? Ele pensou, eu li a mente dele, falou assim,
ministrando palestra, isso, estudando, né? Fazendo igual o seu Antônio está lá, né? Lá no fundo, levando café, né? Da manhã para a esposa, para a dona Isilda, né? Dona Isilda, o senhor sabe, não, o senhor Antônio leva café, ela falou que faz mais de 50 anos que ele leva café, olha, isso é, crédito, ó, o que vai ter de marido levando café da manhã agora, amanhã, até o Dr. Newton. Bom, enfim, volta para lá. Então, pessoal, o que eu estava falando mesmo? 120, isso é uma técnica japonesa para você observar se vocês estão prestando atenção, né? Então, 120 anos, sem os dois alemães, Alzheimer e Parkinson. Eu não sou descendente de alemão. Colocaram isso já na cabeça? Com qualidade de vida. Alguns estudos da neurociência, eu tive a grata oportunidade de entrar em contato com uma prima, que é neurocientista, ela faz parte do grupo internacional que estuda Alzheimer. E eles estão detectando que o processo de aprender coisas novas é importante para a prevenção do Alzheimer. Por quê? Porque novos neurônios nascem e morrem todos os dias. Então, fazer coisas diferentes, praticar coisas diferentes, trabalhar no voluntariado, ajudar os obreiros, isso vai se tornando coisas diferentes, atividades diferentes, exercitando as conexões cerebrais. Então, vamos lá. Essas conexões cerebrais são muito importantes para o nosso dia a dia. Então, quando a gente começa a perceber que isso faz diferença, vamos fazer um exercício aqui. Pode ser, doutor? Vamos levantar todo mundo? Levantar um pouquinho, por gentileza. Isso. Aquelas pessoas que conseguirem, tá? Conseguirem fazer um exercício bem rápido, tá? Só flexionar um pouquinho as pernas, só um pouquinho. Só se for possível, se tiver algum desafio, não precisa, tá? Coloca os braços para frente. Isso. Isso. Agora, só baixa mais um pouquinho. Só tenta sentar. Só tenta sentar. Abaixa mais um pouquinho. Só tenta sentar. Mais um pouquinho. Só tenta sentar. Só tenta. Eu vou contar a piada de 2 portugueses. Então só tenta. Agora senta. Ufa. Tem gente que fez até treque. Acho que vai dar um trabalho para o Dr. Chang daqui a pouco. Alguém aqui só tentou sentar? Dói mais fazer sentar ou tentar sentar? Tentar sentar. Pessoal, tá cheio de gente lá fora só tentando. Só tenta. Olha, eu vou com você no obreiro. Vou tentar acordar. Pessoal, isso dói mais. Os estudos dos alcoólicos humanos, dos alcoólicos, né? Anônimos, né? E do processo de tabagismo, quando a gente observa esses processos, o grande desafio é quando a pessoa só tenta parar um vício e não para. Então isso emite informação para o cérebro que será dor. Por isso que é importante quando a gente já toma uma decisão, a gente fazer. É o Dr. Newton, né? O Dr. Newton recebe lá, agora o asilo, agora ele não tenta, ele faz. E aí gera prazer para ele, vai gerando esse processo. E não vem um processo de vitimização. Quando a gente começa só a tentar, vem um processo de vitimização. Então, lembra do casal de idosos que eu estava falando? Aí eles foram no médico, né? E tal. Aí, porque eles estavam com alguns esquecimentos. Não era aquele esquecimento. Alguns esquecimentos faz parte, até a gente esquece, tal, né? Aí chegou e o doutor falou assim, olha o seguinte, né? Usa uma cadernetinha, uma caderneta. E essa caderneta vocês vão colocando tudo que vocês têm que fazer, tudo isso. Naquela noite, eles estavam assistindo televisão, aí o senhor chegou e olhou para a esposa dele e falou assim, eu vou até a cozinha e vou pegar um café. Levantou, ela falou assim, já que você vai pegar um café, traz um bolinho para mim. Ele falou, tá bom. Ele já estava levantando. Falei assim, não, mas escreve na caderneta, o meu bolinho. Aí eu falei assim, mulher, você acha que até a cozinha? Até a cozinha eu vou lembrar. Aí ele foi dando os passos, ela falou assim, então já que você vai pegar o bolo, coloca um pouco de chantilly, mas escreve na caderneta. Ele falou, mulher, até a cozinha eu vou lá e pego. Foi lá e tal. Depois de 5 minutos ele volta com um copo d'água. Olha para a esposa. A esposa assim, eu falei para você escrever na cadernetinha. Você esqueceu o meu remédio para trazer aqui.
Ainda bem que eram os dois, né? Pessoal, bom humor. Gratidão e bom humor. Se você não tiver um bom humor no relacionamento e levar tudo a sério, querer ter razão e não ser feliz, esse é um grande desafio. Eu tenho muitos amigos que trabalham no processo da área da saúde na UTI. E eles dizem o seguinte, Ueda, são duas grandes incidências de pessoas que estão na UTI que eles querem ver os familiares ou amigos. Primeiro, pedir perdão. Segundo, falar que ama. E geralmente são pessoas muito irritadas, que não têm um bom humor. Geralmente o pessoal que tem um bom humor não precisa disso, porque as pessoas vão no hospital, vão lá e fazem prece, tudo isso. Porque o bom humor amortece o nosso relacionamento. Pode ser que um dia é a Lilian que está com bom humor comigo. Tem dias que eu estou com bom humor. Mas o bom humor é muito importante para a gente não levar muito a sério a nossa racionalidade. Porque quando a gente quer ter razão nas coisas, a gente acaba gerando conflito com as pessoas que estão ao nosso redor. Vou dar um exemplo da minha casa. Em casa a gente faz rodízio para lavar louça. Tudo bem? E eu não sei porque, quando é minha vez, materializa panela, tudo. Bom, enfim. Mas naquela semana não era a minha semana de lavar louça. Era da minha esposa. E foi uma semana desafiadora. Eu viajo, né, fazendo atividades nessa área de palestras e treinamentos, e peguei um trânsito no Rodoanel, quando tem acidente, cheguei quase 11 horas da noite numa sexta-feira. E era a semana da minha filha lavar louça. E a minha esposa tem comércio, né? Era justamente perto do Dia das Mães. Ela estava correndo. Chego, passo pela cozinha, cumprimento a minha filha que estava na sala, passo pela cozinha, tinha acho que 3 dias lá de louça, né? E eu falei, mas é ela, né, que tem que lavar. Aí ela estava no sofá, adivinha, assistindo o quê? YouTube. Estava lá no YouTube. Eu olhei assim, imagina o seguinte, a situação. Se eu chegar para ela e falar assim, é a sua semana para lavar, o que vai acontecer? Eu falo assim, eu estou cansado, é sua semana. O que vai acontecer? Ela faz assim, faz assim, adolescente, né? Mas, como nós somos espíritas, cristãos, o que acontece? Vou lá, lavo a louça, correto? Aí eu vou falar assim, opção 1, opção 2. Opção 1, eu chego na sala e falo assim, tá vendo? Lavei a sua louça. Opção 2. Passo, vou pro meu quarto, tal, e de repente, passou algum tempo, ela entra na cozinha e fala assim, pai, a sua mediunidade está fantástica, né? Lava até louça. Ou então ela faz assim, quem que lavou a louça? Gerou crédito. Eu não preciso falar. O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. O grande desafio é quando eu quero ter razão, falar assim, peraí, é a vez dela. Então ela precisa falar obrigado comigo. Não, pessoal, não. A empatia é muito bacana, porque quando a gente começou a estudar um pouco mais a inteligência emocional e para publicar o livro, defender a tese, a empatia é a competência emocional mais importante do ser humano. Isso há 15 anos atrás não tinha uma literatura, né? Mas hoje tem bastante literatura de empatia. Por quê? Porque você entende a referência da outra pessoa. Lembra do cabeleireiro? A pessoa ficou lá no cabeleireiro para receber um feedback bacana, não é? Então, a referência. O sentimento da outra pessoa. Puxa vida, a pessoa está cansada, né? Agora, não adianta só entender e não expressar. Falar. Com um tom de voz e com gestos suaves, né? Por quê? Porque quando a gente não tem essa compreensão, a gente tem 2 grandes pontos cegos, que é o nosso rosto e a nossa voz. Então, às vezes, as pessoas querem expressar amor, mas não observa o rosto. Quer falar alguma coisa e não escuta a própria voz. Ueda, mas isso é tão próximo, não é? A boca do ouvido, mas é tão distante aqui. Alguém aqui já gravou a própria voz e falou assim, essa voz não é minha.
Tá? Prova disso. A gente não escuta a própria voz. Então, por isso que é importante a gente perceber o quanto que a gente está falando e observando esses pontos cegos. E a espiritualidade alerta que o outro, a outra pessoa, é o melhor espelho para a gente, porque a gente não enxerga o nosso rosto, a gente não enxerga a nossa, ou não ouve a nossa voz. E aí, para nós concluirmos, certo dia, um monge, sabe, lá atrás, estava conversando com os seus discípulos e faz a sua pergunta. Por que quando as pessoas estão discutindo, falam alto? Aí um dos jovens fala assim, eles quando discutem, falam alto, porque eles querem ser ouvidos. Aí o monge pergunta, por que essas pessoas, quando discutem, estão próximas, falam alto? Aí o outro fala assim, porque ele quer ser escutado e ser ouvido, né? Aí ele faz a outra pergunta. Porque quando as pessoas estão apaixonadas, elas sussurram, falam baixo. Porque o coração está próximo. A empatia, você quer ter um entendimento com a outra pessoa. E aí o monge conclui, o grande desafio que quando você fala alto, falar alto é usar palavras de baixo calão, ou que de repente diminui a outra pessoa, não potencializa a outra pessoa, talvez vai se tornando mais distante e mais distante. E o grande desafio é quando essa distância fica tão longínqua, que aí é difícil reencontrar o ponto de encontro. Então é importante que a gente, quando estiver nesse processo, sempre fazer essa pergunta, eu quero ter razão ou quero ser feliz? Eu quero ter razão ou quero ser feliz? Só para terminar, mais uma reflexão, já que a gente está no momento octogenário, né, do lar dos idosos. Eu gosto muito dessa história. Talvez os senhores e a senhora já conheçam. O marido octogenário, é o caso do meu pai, né? Muito preocupado com a minha mãe, né? com a pessoa, liga para o especialista em audição, é otorrinolaringologista, e liga lá para o consultório, e antes de marcar uma consulta, a secretária, né, muito sábia, muitos anos trabalhando com esse médico, falou o seguinte, antes do senhor trazer a esposa da senhora, porque ele estava desconfiado que a esposa estava ficando surda, antes que o senhor traga aqui, o senhor vai fazendo um exame, faz um teste. Aí ele falou, que teste? O senhor vai falando, né, 14 metros, 15 metros, fala um negócio. Depois 10 metros, vai chegando perto. Se ela não escutar, né, nessa metragem aqui, aí o senhor traz, porque é sinal realmente que ela está perdendo um pouco do processo auditivo. E assim foi feito. Ele chega à tardezinha, à noite, quando a esposa está fazendo o jantar, mais ou menos ele calculou 15 metros lá da sala e fala assim, mulher, né? Na verdade ele não falava mulher, ele usava aqueles tratamentos muito legais. Docinho de coco. O que a gente vai ter para o jantar? Maior silêncio. Ele falou, a moça falou para eu aproximar mais, 10 metros. Queridinha, o que a gente vai ter para jantar? Silêncio. Opa. Chegou perto da porta e falou assim, o nome dela. Tá, o que a gente vai ter para jantar? Silêncio. Ele falou, realmente, mas vamos para o teste derradeiro. Chegou perto da ouvida e falou assim, o que a gente vai ter para jantar? Ela falou assim, não grita, faz 4 vezes que eu estou falando para você que é feijão com arroz. Ele estava ficando surdo. A gente vê o cisco no outro, não observa o argueiro nos nossos olhos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. E Deus, nosso Pai, possa sempre nos convidar às portas abertas
Pois é. Bom demais, né? Eu queria que a próxima vez você trouxesse sua esposa, viu? Não, tem que ter direito de resposta, né? E a próxima vez você vai trazer sua esposa. Vou. Ela viria. Eu pedi para que ela venha. Tá no cabeleireiro. Tá no cabeleireiro. Não, na verdade, ela faz um trabalho filantrópico amanhã, então ela está fazendo os artesanatos lá hoje. Depois ela vai no cabeleireiro. Mas eu vou contar para ela tudo que você falou hoje. Tá tudo gravado aí, tá ferrado. Bom demais, né, gente? Gostaram? Tá vendo? E amigo da Deus, você vê que tem gente boa, né? Não é? Mas é isso aí, esse lado da religião, do espiritismo, que é maravilhoso, né? Do bom humor. Aqueles espíritas que falam mais que perfeito, se não for a Jesus, dorme todo mundo. Não dá, não é mesmo? Todo mundo Desdobra. Essa, Madi, pode marcar mais 20 palestras no Minoro aí, né? Beleza? Vamos trabalhar então? Vamos fechar os olhos. E vamos agradecer. Gratidão. Primeiramente, gratidão a Moisés. A Moisés que nos trouxe a lei da Torá, dos 10 mandamentos. Vamos agradecer aos grandes filósofos da antiguidade. Vamos agradecer a Sócrates, a Platão, a Aristóteles e a Hipócrates, pai da medicina. Gratidão a Buda, Siddhartha Gautama, em especial ao Buda da compaixão. Obrigado, Maomé, profeta Muhammad, pelas 114 suratas do livro do amor do Islã, o Alcorão Sagrado. Mas queremos expressar a nossa eterna gratidão à Santa Igreja Católica, a grande responsável por chegar até nós, 2000 anos depois, os ensinamentos de Mestre Jesus. E assim, como não citar Francisco de Assis, como não falar de Santo Agostinho, como esquecer Dom Bosco e a interreligiosidade, e ele, o maior dos papas, João Paulo II, gratidão a elas pelo exemplo de amor ao próximo. A Madre Teresa de Calcutá e a nossa mentora querida, Evangelho Vivo da Bahia, a nossa irmãzinha amada. Obrigado, irmã Dulce, e por esta doutrina que tanto nos conforta, que tanto nos encanta. Obrigado a ele, a Kardec, e dentro da doutrina vamos encontrar o maior dos brasileiros, o grande médium de Jesus, não apenas por sua obra, mas pelo exemplo de humildade. Obrigado, Chico Xavier. E por fim, nós, doentes do corpo, da mente e da alma, vamos agradecer ao médico de almas,
a doutor Bezerra de Menezes, reencarnação de Lucas o Lucano, o maior dos médicos. E assim, esta equipe maravilhosa nos envia da pátria espiritual esta cascata de luz que vai caindo sobre nós. Muita luz, luz de todas as cores, luz de todas as frequências, que vai caindo e vai sendo reabsorvida pelo chakra coronário no alto de nossas cabeças e vai limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Muita luz, luz que vai caindo, caindo, equilibrando o frontal, higienizando o laríngeo, humanizando o cardíaco. Muita luz, luz, que equilibra o gástrico, renova o esplênico e que completa de energia de cura o básico, o genésico, e que acende de uma só vez todos os pequenos chakras de nosso psicossoma, de nosso corpo espiritual. Luz, luz que vai caindo, caindo, que na forma de energia vai caminhando, caminhando por artérias, veias, vasos linfáticos, chegando com este banquete energético a 100 trilhões de células de nosso corpo físico. Elas, com seus receptores de membrana apostos, com o citoplasma trabalhando intensamente, com mitocôndrias produzindo e armazenando energia de cura, puro ectoplasma, com o núcleo se dividindo de uma forma fisiológica, rítmica, harmônica, evitando o crescimento de nódulos, de tumores, de câncer, de metástases, pois nós podemos nos curar uns aos outros, pois nós podemos, sim, o Mestre disse, vós podeis fazer o que faço e muito mais. Podemos. Temos que ter foco, força, coragem e, sobretudo, fé. Por esta fé, pela cura que já se iniciou, vamos juntos agradecer a Jesus através da oração, destino de amor que Ele próprio nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. graças a Deus, que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia dele. Vamos trabalhar.